Fala galera, Lurival na área de novo. Mais uma vez com um vídeo aqui falando sobre como utilizar a Confluent e o Nuke, né, em tarefas corriqueiras, né, digamos. Você pode fazer uma infinidade de coisas combinando os dois, né, mas eu vejo muito artista, muita gente fazendo muita coisa legal em blogs e tal, fazendo alguns efeitos até um pouco mais robustos, digamos assim, né. Mas eu particularmente não tenho uma boa máquina. Outra questão é que eu estou estudando, né? Estou aprendendo também como é que usa, entendendo os modelos, né? Alguns parâmetros. Então, o aprendizado é constante, né? Tanto no Nuke quanto no Confluent. Mas eu resolvi trazer uma situação aqui que acontece quase sempre, né? Que é remover reflexo de óculos ou reduzir os reflexos, né? Então imagina que você tenha uma situação dessa que precise remover ou reconstruir. Putz, imagina fazer isso aqui no Nuke, ia ser um baita trabalho, né? Isso contando que você não tenha um artista de matte painting para fazer essa limpeza para você, né? Então aqui no Nuke, ia demorar um tempão, ficar fazendo pintura aqui, pintura ali, ter que igualar a cor, tirar a saturação, etc e tal, enfim. Bom, eu fiz essa parte no Confluent, né? Então eu trouxe aqui o frame da menina. Essa aqui é uma geração que eu fiz depois, não é a que eu estou usando lá no vídeo, né? Mas aqui é só para ilustrar o exemplo. Eu fiz uma nova aqui e essa geração gastou 1 minuto para fazer essa remoção aqui. Mas você fala, tem diferença de cor e tal. Tem, porque infelizmente a gente ainda trabalha com ele 8 bits, né? Mas, cara, como que as mudanças têm acontecido tão recente, né? Se você entrar na internet, quase todo dia tem uma novidade em relação a isso e tal. Então, não duvido que daqui a pouco tempo a gente já vai estar conseguindo trabalhar com XR, né? E poder fazer um monte de coisa e tal. Obviamente, tudo vai depender de máquina, né? E falando em máquina, para essa situação, eu estou usando modelos GGUF, né? Q6. Você pode tentar usar Q4, Q5, Q3. Eu tô usando o Q6 porque minha máquina ela comporta, às vezes até o Q8 ela comporta, mas eu estou usando um T-Cache aqui, né, para me ajudar um pouco nessa questão. E dias atrás eu estava vendo um pessoal falando sobre esse Keysampler aqui, né, que é o LangPaint. Eu não, ao invés de usar o Keysampler nativo. Então, o meu workflow é relativamente simples, né? Só tem aqui a caixa de prompt, em que eu coloquei para remover os reflexos, né, do óculos e remover o óculos. Eu sempre começo fazendo com poucos steps, nesse caso aqui eu comecei com 8, e aí fui fazendo algumas gerações e vendo quais resultados estavam me dando, até eu chegar nesse último aqui, que é um que tem um pouco mais de qualidade. Como eu falei, não é essa geração aqui, essa que eu acabei de fazer aqui só para eu não lembrava quanto tempo gastou, né? Mas só para fazer o tutorial aqui, esse vídeo, na verdade. E me levou 1 minuto, né? Então, mesmo que você não tenha um artista de Matte Paint, ou até para um artista de Matte Paint, isso aqui pode ser um start point, né? Então, às vezes a própria pessoa pode ter um pouco de dificuldade para fazer esse aqui. Eu sei que vai ter menos dificuldade do que eu, porque eu não sou um artista de Matte Paint. Mas já vi pessoas fazendo no Photoshop, porque eu sei que o Photoshop tem um Flux, né? Inclusive eu estou usando o Flux Context. Eu já vi que tem essa extensão para o Photoshop, então, pô, para quem já usa o Photoshop, provavelmente já deve ter visto sobre isso, né? Mas enfim, é um workflow bem simples mesmo, não tem nada demais, como vocês podem ver, e me deu o resultado. Então, voltando para o Nuke, o que eu fiz foi traquear minha cena, né? No caso, traquear o óculos da menina, né? E daí fiz uma máscara, né? Então tem essa máscara aqui que eu fiz com planar tracker mesmo, né? Fiz um planarzão aqui dentro do Nuke mesmo. Não precisei jogar pro Mocha ou coisa parecida. E aí eu tenho aqui os olhos da menina, né? Então aqui eu fiz um mix. Então digamos, eu tenho aqui a minha limpeza, né? Não está perfeito,
porque eu não dei nenhum upscale e eu estou trabalhando tanto com a imagem também. Eu peguei lá no Pexels, né? A imagem já é de baixa qualidade, né? Então eu peguei só para estudo, não é nada oficial isso aqui. Então, obviamente, a minha imagem original já não é tão boa, né? Então, não querer exigir algo muito bom também. De qualquer forma, é possível fazer upscale, né? No próprio ConfUI, mas isso é um assunto que a gente posso gravar algum outro vídeo depois. Não era essa a intenção no momento. Mas, digamos que aqui eu só gostaria de reduzir um pouco, né? O reflexo. Então, sei lá, por algum valor aqui. Então, posso trazer mais ou menos, né? Tem uma diferençazinha no olho da menina que nem sempre vai sair perfeito, né? É querer demais também, né? Mas o olho dela tem uma diferença aqui, né? De posição. Então eu usei um eye transform aqui, né? Aquele nosso amigo classicão, trouxe o óculos para cá, fiz uma pintura porca aqui só para fazer o vídeo aqui mesmo e tal. Então, detalhe, antes eu exportei essa imagem cropada porque eu não preciso dela inteira, né? Porque o meu modelo aqui, eu posso trabalhar, enfim, o tanto que eu quiser, posso trabalhar, sei lá, 1920 por 1080, mas quanto menor eu tiver a minha área cropada, melhor e mais rápido vai ser a geração da minha imagem, né? Então eu fiz um crop para eu ganhar em processamento, né? Então cropei minha imagem, frisei ela, e aí a minha janela passou a ter esse tamanho, certo? Então depois eu trouxe a minha imagem, né, que eu gerei lá no conf para cá. E como eu precisava só do olho, né, como eu falei aqui, eu fiz uma correçãozinha de cor para igualar mais ou menos com o meu original, certo? Correçãozinha de cor simples mesmo. Mas como eu preciso só dos olhos da menina, então aqui para mim já funcionava muito bem. Enfim, eu poderia pôr um novo reflexo aqui se eu quisesse, né? Mas nesse caso aqui eu só reduzi um pouco a intensidade dele, eu queria ver um pouquinho do reflexo original ainda. Então, sei lá, só para brincar mesmo. Então aí depois eu fiz uma correção de cor adicional, coloquei uma aberração cromática, um grão, e aí eu tenho esse... Então, a menina não mexe muito os olhos, né? Então, que dá para disfarçar um pouco nesse caso aqui. Então, antes, que está sem a correção de cor, óbvio, e depois, antes e depois, antes e depois. Pô, dá para suavizar bem, né? Assim, né? E como vocês viram ali, eu não tive tanto trabalho, né? Obviamente, para eu chegar nesse resultado aqui, eu precisei estudar um pouco, né? Entender igual, por que usar o Lampaint, não esse sampler que vem default, por que usar o Tcache, a escolha do Q6, né, como GGUF aqui, enfim. Mas depois que eu entendi o que eu precisava, tudo foi muito rápido, né? Igual eu fiz aqui o tracker no Mocha não, perdão, aqui no Nuke mesmo, um planarzão, são 100 e poucos frames, né, que eu tenho nesse exemplo. Então, sei lá, se eu devo ter gastado não sei, menos de uma hora com certeza. Somando depois que eu entendi o processo de geração da imagem, de baixar os modelos que eu precisava, etc e tal, né? Porque se for contar o download, apesar de ser rápido, né? Para baixar é rapidão, né? Enfim. Mas fala, beleza, Lurival, essa é uma imagem que a mulher não está piscando, muito simples, um planar e tal. Fácil, né? Digamos que é fácil, rápido de resolver, né? E eu acho que, como eu falei, muito em breve a gente vai ter XR, né? A gente vai estar, não necessariamente XR, mas podendo trabalhar, sei lá, com 16 bits, 32 bits, né? Eu acredito nisso, né? Sair do 8 bits. Então acho legal aprender e querendo ou não, aprender não quer demais, né? Então, e eu fiquei feliz com esse resultado aqui, mas enfim, e você fala, Lurival, e se ela estiver piscando ou se for uma situação em que a pessoa está piscando? Então vamos lá, que eu vou trazer agora um outro exemplo. Bom, esse é o outro exemplo que eu trouxe. E nesse caso aqui, diferente do anterior,
Agora a gente consegue ver o reflexo passando bem nos olhos ali, né, do rapaz, e ele tá mexendo os olhos, né? Então é um dificultador, porque no anterior a moça não mexia os olhos, não piscava, né? Então foi bem mais fácil de resolver. Mas o princípio é o mesmo. Então o que eu fiz foi pegar a imagem, cropar ela, e nesse caso aqui eu fiz de propósito um frame a resolução de 720 por 408. Porque tem alguns modelos que suportam a resolução máxima de 480 e outros aceitam de 720. E no meu caso eu estou usando dois modelos que suportam até 720 e eu queria ver como que isso reagiria, né? Então, feito isso ali, eu tenho minha imagem e usando aquele mesmo workflow, né? Eu pedi para remover o óculos e os reflexos. É aquela história, né, da mudança de cor, mas isso também é fácil de resolver com os grades. E nesse caso, o que eu fiz foi gerar a imagem em dois modelos, que eu vou mostrar já já. Eu fiz uma no One 2.1 e no One 2.2. Então, a diferença dá para ver, né? Questão de cor e qualidade. O One 2 ele me dá mais detalhes do olho, né? E o One 1 eu perco um pouco mais, né, de detalhes. Eu não estou analisando outros aspectos porque nesse caso aqui só me interessa os olhos do rapaz, né? Obviamente obviamente eu estou com uma imagem que eu peguei no Pexis que ela já é uma imagem de baixa qualidade, né? Então não tenho muita qualidade dela, né? É uma imagem comprimida de um MP4 que eu transformei num PNG. Mas enfim, estou aqui para exemplificar, né? Então é o que eu tenho. Então vamos lá. O primeiro workflow que eu usei para o One 2.1 foi o workflow que é nativo mesmo, né? Eu peguei na verdade um template, né? Que já está aqui. Então para o 2.1 eu usei esse aqui, que é o ControlNet. E porém eu fiz algumas modificações. Eu trouxe um modelo GGUF, diferente do outro aqui, ó, eu estou com um Q8. No anterior eu trabalhei com o Q6, né? Que tem, esse aqui é um pouquinho maior, né? Acho que se eu não me engano são 12 GB ou algo assim, 11 GB, se eu não me engano. Mas eu queria testar na minha máquina para ver o que aconteceria. Outra coisa que eu substituí em relação ao workflow, né, o template original, foi esse cara aqui, ó, o Keysampler, porque o Keysampler padrão tem algumas diferenças do Keysampler padrão pro Keysampler Lampent. Esse cara aqui eu vi umas pessoas falando sobre ele e eu achei interessante tentar usar. Basicamente o que eu mudei dele nesse workflow também foi eu troquei de Simple para Carras, o Shadler, né? O Shadler, porque eu li umas coisas também que esse cara costuma trazer alguns resultados interessantes comparado a esse. Depois de gerar algumas imagens, eu deixei ele fixo, porque eu gostei de uma geração aqui, deixei fixo e fui fazendo variações, porque normalmente eu começo em 8 steps, e daí eu vou gerando, sei lá, com 10, 14, 20, enfim. Obviamente vai melhorando, né? Mas eu também não posso colocar números muito grandes, que senão ficar cozinhando a máquina aqui, girando um tempão, girando a imagem. E daí outra coisa que eu fiz, mudando do workflow, foi trazer esse aqui, essas coisas aqui, porque ele tem um load diferente, né, de vídeo. E aqui eu estou trabalhando com mais de um ControlNet. Então eu estou usando, eu tentei fazer com o Kani, somado com Definitin e o DW Pose. Só que o Kani, eu tive um problema
só gerar um preview dele aqui, que eu vou explicar o que me ocorreu. Então, quando eu gerei, somando esses 3 CTRL-NETs aqui, eu tenho isso, que é até legal. Cada quadradinho desse aqui é um frame, né? Eu estou trabalhando aqui 69 frames, então aqui são 69 quadradinhos, que nada mais é do que o cara ali se mexendo, né? Que é o vídeo original do crop que eu fiz, é isso aqui. Então são os frames, aqui são esses frames, mas o que acontece é que quando eu tentei fazer a minha geração de vídeo usando o Kanye somado com os outros dois, eu comecei a devolver o óculos, né? Eu não quero o óculos, não queria o óculos. E também ele devolveu um pouco do reflexo. Então eu desabilitei ele e usei só e acabei usando só o DW Pose e o Def Anything. Então aí eu fiquei com isso aqui, ó. Então ele eliminou o óculos, né? Que era um problema que eu estava tendo. E é isso. Então eu gerei aqui o cara sem o óculos, né? Com os olhos mexendo. E então eu saí dessa imagem, que ela é oriunda desse vídeo, mas eu pedi para remover o óculos, o reflexo, para eu ter isso limpo, né? Então esse aqui é o meu resultado usando o Fan Control do One 2.1. O workflow do 2.2 é um pouquinho diferente, e nesse caso aqui eu estou usando os nativos, os loaders nativos dele mesmo, que dentro do próprio template ele dá o caminho, né, de onde baixá-los, né? Então só vai clicar aqui, vai baixar. Também tem um tutorial, você pode ver como funciona, se quiser dar uma olhada, né? Então tem um tutorialzinho aqui, eles deixam disponíveis, né, para quem quiser baixar o arquivo, né, do workflow e tal, enfim. Mas como eu falei, eu fiz algumas modificações, né, desse template, que foi o seguinte: na verdade eu peguei esse mesmo setup do que eu usei aqui e trouxe para cá, né, em relação de diferença. E default ele vem aqui em 8, eu não sei porquê, eu não sei explicar para que isso funciona, confesso, mas nesse outro workflow, esse outro workflow, ele veio setado, cadê você? Aqui, ó, como 5, e o meu tava com 8. Acho que eu testei para ver se a geração ficaria mais rápida, né? Mas trouxe para 5, acho que não mudou tanto. E como eu falei antes, aqui, ó, os dois formatos são a resolução de 720 por 480, né, em ambos, tá aqui, porque esses dois modelos eles suportam até 720 por 480, então por isso que eu fiz o crop nesse propósito, né. Então eu trouxe esse setup e aqui a mesma coisa, eu acabei usando só o DW Pose e o Definitin. Eu também tentei usar o Kanye, né, somado com esses outros dois aqui, mas não me deu o resultado, acabou tendo o mesmo problema anterior, né? Achei que talvez usando o One 2.2 eliminaria esse problema, mas acabou não eliminando. Então, para essa situação, eu acho que ele não funcionou, deixei desabilitado. Também tinha tentado Midas, né, em ambos os casos, mas também não fez tanta diferença, mas eu deixei ele aqui. E a outra coisa que é diferente nesse workflow é que ele tem dois keysamplers. E esses dois keysamplers, eles saem de frequência alta e frequência baixa aqui, ó. Então aqui eu tenho 4 passos, né, com esse LoR aqui de luz, e esse aqui é alto noise e esse aqui é o baixo noise. Então eu tenho dois keysamplers separados. Então tá aqui a mesma coisa anterior. O que eu entendi é que, por exemplo, aqui o meu passo começa no 0, termina no 20, e como esse último geração que eu fiz, eu gerei com 40 steps, mas naquele mesmo esquema,
Comecei com 8, 10, 14 e fui até chegar ao 40, né? Então eu começo no 0 e vou até o 20, esse primeiro passo. E depois eu vou do 20 até o 40. Pelo menos o que eu entendi foi isso. Mas enfim, e aí ele me gerou essa imagem aqui. Agora, de volta para o Nuke, né? O que eu fiz foi também um planar tracker, para eu pegar só a parte que seria a lente dos óculos, né? Então eu tenho essa máscara aqui, que está ali, que eu estou roubando um pouquinho para ganhar um pouco de... devolver um pouco do original, né? Então, por isso que essa máscara está um pouco para dentro. Mas enfim... E eu tive um pouco mais de trabalho com a 2.1 do que com 2.2, no sentido de encaixar minha imagem. Então precisei fazer alguns pequenos ajustes aqui. Então eu estabilizei, coloquei um pouco de desfoque, porque estava... tudo bem, a gente ainda está trabalhando com imagem de baixa qualidade, etc e tal, mas eu achei que estava feio isso, então eu só dei um blurzinho ali para sumir um pouquinho. Aquela questão do detalhe, tem algum momento aqui, ó, que eu devolvo um pouco desse detalhe do olho aqui, tá vendo? Porque ele dobra e o negócio some, ficou esquisito. Aí fiz alguns transforms para poder encaixar e voltei o match move que eu tirei desse original aqui para poder casar o olho. Nesse cara aqui eu somente fiz um stabilize também, uma correção de cor, né? Nos dois tem correção de cor. E usei o mesmo match move, né, do original para poder colocar na cena. Então, os resultados que eu tenho são esses aqui. Ó. Aqui, mesma coisa, coloquei uma corzinha, uma aberração cromática e um grãozinho, só para brincar um pouco com a cena. Então, esse primeiro aqui é com o One 2.1 e esse aqui é com o One 2.2. O primeiro frame desse eu já gosto mais do que desse. Se eu for comparar com o original aqui, ó, então olhando o original com o One 2.1, ele é praticamente o mesmo. Aqui tem a diferença de cor óbvia por causa desse step aqui, tá? Então vai dar o salto mesmo. Mas comparando o primeiro frame desse e comparando o primeiro frame desse, apesar de ter um pouco mais de detalhe, né? Mas eu acho que o olho sai um pouco da posição. Enfim... É claro que eu poderia continuar gerando mais imagens, né? Mas enfim, vou dar um play aqui para vocês verem o resultado. Então esse é o One 2.1 e esse é o One 2.2. Assim, não está 100% perfeito, né? Poderia tentar mais algumas gerações, mas o que eu quero dizer é que no fim das contas a gente tem visto que essa tecnologia tem avançado cada dia mais, né? Então, se a gente entra no blog aqui, por exemplo, no blog do ConfUI, praticamente toda semana tem uma novidade, né? Que é o dia 28, 21, 16, 16, 13, 7. Então eu acredito que num prazo não muito distante, acredito eu, né? Ou melhor dizendo, em breve a gente vai estar conseguindo trabalhar com arquivos XR numa boa, assim, arquivos de 16 bits, 32 bits, né? Já tem algumas ferramentas que você consegue ler o XR ou salvar o XR, tipo o CocoTools, o VAE Decoder HDR, né? Eu não instalei o VAE Decode ainda, mas depois eu vou tentar fazer algum teste com ele. Então, eu acredito que está acontecendo uma convergência natural, né? Essa integração de Nuke e ConfUI. Tenho visto muita gente da indústria aí, muita gente, pessoas veteranas, né? Que estão usando aí já no workflow, fazendo coisas até mais interessantes do que esse exemplo aqui, mas eu acho que esse exemplo é bom, porque é algo corriqueiro, né? Acontece muito. Limpar óculos, às vezes reflexo em carro, né? Enfim, é um tipo de tarefa que acontece o tempo todo. E com esse fluxo de trabalho, com essa integração que a gente possa usar o ConfUI e o Nuke, né? Eu acho que vale a pena
dar uma olhada nisso, aprender a usar, talvez mesmo que seja por hobby, né? Acho que não vai estar perdendo nada em aprender, mas eu acredito que num período não muito distante, muitos estúdios vão estar adotando essa ideia, sabe, de trabalhar com ConfigUI. Primeiro porque roda local, né? Isso já é um grande ganho, né? Então tudo que você faz aqui fica na sua máquina, né? Então você não precisa subir nada na nuvem e tal. E minha opinião, né, sincera, que é legal disso tudo, é que diferente de outros geradores que você tem online, que você vai lá e só coloca o prompt, dá um enter, né? Aperta OK, e ele vai gerando para você. Aqui você tem que entender o fluxo de trabalho, né? Para que serve isso, aquilo. Eu não estou falando de aprofundar nas questões, mas hoje eu já sei que poucos steps vão mudar uma imagem com uma qualidade baixa e muitos steps podem necessariamente não me dar uma imagem superior incrível, né? Mas uma coisa que eu fui aprendendo, como que usa o Xsampler, como que você usa modelos GGUF, que hora que você vai usar um Q6, um Q4, para fazer uma limpeza ali de um frame, enfim, isso trazendo para o lado da composição, né? Porque, como eu citei antes, tem muita gente fazendo 3D e tudo, concept, né? Então eu acho que esse cara aqui é um grande aliado nosso, né? Tem todos os departamentos aí. Então acho que é isso. Outra coisa, só para finalizar aqui, eu baixo os meus modelos, né? Apesar de usar aqui, quando você clica, que você abre o seu template e tem o workflow, ele já te direciona para o download direto, né? Mas eu costumo baixar muitos modelos, principalmente GGUF aqui no Hugging Face, né? Mas não dá para comparar, mas é quase como se fosse um Nukepedia, né? Pra gente, né? Então aqui você vai encontrar uma infinidade de coisas, modelos, workflow, enfim. Não é um Nukepedia, obviamente, mas é algo parecido. Então esse cara aqui geralmente é onde que a gente baixa as coisas com mais segurança e confiança, né? Bom, então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou até um pouco longo, peço desculpa aí, mas achei um tópico interessante de trazer aqui para mostrar, né, possibilidades. E até um próximo. Abraço.